Abrindo os trabalhos do terceiro seminário Gestão Esportiva, FGV, FIFA Master Alumni, vamos ao primeiro painel do dia, que traz o tema O impacto da Copa do Mundo da FIFA no futebol brasileiro. Para apresentar o primeiro tema deste seminário, convidamos ao palco o senhor Toninho Nascimento, secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. Senhor Rafael Pontinelli, gerente corporativo de marketing da Ambev. Senhor Marcelo Campos Pinto, diretor da TV Globo. E o capitão da seleção brasileira pentacampeã, Cafu. Com a palavra, o primeiro a apresentar, Toninho Nascimento. Bom dia, queria agradecer inicialmente a Francisco Vargas pelo convite, cadê o Pedro? Está por aqui. E queria, na verdade, dar continuidade ao que o ministro Aldo Rebelo falou aqui. Da questão, eu estou voltando a esse seminário depois de um ano e pouquinho, um ano passado, mais ou menos com a mesma ideia. Queria um rápido histórico da ideia da questão do endividamento dos clubes brasileiros, em cima do que o ministro falou, da necessidade de que o futebol brasileiro tenha o peso econômico que a economia brasileira tem no contexto mundial. Então o Ministério do Esporte acha, o ministro Aldo Rebelo também, eu estou trabalhando nisso desde que entrei para o Ministério ano passado, a necessidade de nós renegociarmos a dívida dos clubes, com o governo especificamente, e que isso seja o ponto zero, o marco zero, para uma mudança em termos de administração e gestão dos clubes brasileiros. Eu fico muito feliz, depois de tanta pancadaria antes da Copa, porque o momento anterior à Copa foi um momento complicado para quem, como nós, e nós aí eu ponho os clubes, dirigentes, televisão, né, presidente Bandeira? É como se tudo no futebol fosse uma coisa que as pessoas têm medo de tocar. Então eu espero que esse sucesso da Copa fortaleça o projeto da gente fazer crescer, ter uma gestão melhor em relação ao futebol brasileiro. Dentro desse processo, nós achamos fundamental o substitutivo do deputado Otávio Leite, que foi aprovado na comissão da Câmara e que espera-se vá à votação no próximo mês na Câmara dos Deputados. Um rápido histórico de um ano da minha fala do ano passado para cá, era aquele Proforte, troca de dívida, dizia-se que era anistia. Depois de conversa com os clubes, com as empresas, com o bom senso, várias vezes por sinal, com televisão, com todo mundo que hoje está envolvido, ele se transformou do que nós vemos como ideal nesse momento, um processo de que o governo refinancia a dívida dos clubes. A estimativa da comissão do Proforte da Câmara é que o governo passe a ganhar algo em torno de 140 milhões de anos, pagamento dos clubes, não tem anistia, não tem nada, é um refinanciamento como é feito em qualquer outra área da economia brasileira. Em contrapartida, e aí eu pulo do gato desse projeto, como já era do anterior, mas esse é um refinamento de conversas com os clubes, que os clubes queriam, e aqui eu queria fazer uma homenagem aos clubes. No processo anterior, que era aquela troca, você pegava a sua o que você pagaria por mês, 90% você pagaria em formação esportiva, por exemplo, e os próprios clubes, conversas com o Ministério, com o clube, decidiram que eles tinham que pagar aquilo que eles deviam, que não poderia existir nenhum subterfúgio, a palavra na BS, entre aspas, por favor, e que eles queriam pagar.
Então, houve uma adaptação desse projeto, tirando o que a imprensa chamava de anistia. E nesse momento, o que esse projeto é revolucionário é nas contrapartidas a esse pagamento. Responsabilidade dos dirigentes. E dos vários itens, autorias independentes, uma série de coisas, eu queria destacar algumas coisas em termos de transparência e obrigações que eu acho fundamental. Esse projeto, e aí, bom senso entra nessa história, não permite mais atraso de salários e direitos de imagem dos jogadores. Outro ponto que eu acho fundamental, e aí como governo, é a necessidade de um mês antes de qualquer competição o clube apresente a certidão negativa de débito, senão é rebaixado. Isso é uma proposta, inclusive, que tem o apoio dos clubes. Eu acho que esses dois pontos me parecem um marco zero em relação à mudança do futebol brasileiro. Tá? Eu queria ser meio breve aqui. Outro assunto que nos preocupa muito o governo é a questão dos empresários e dos fundos de investimento no controle dos jogadores. Eu sei que é um tema extremamente polêmico. Nós estamos em processo final dentro da burocracia do Ministério, do governo, que é uma coisa, às vezes, uma zaga espetacular. E a gente vai fazer um estudo, a Fundação Getúlio Vargas vai fazer um estudo para a gente do impacto de alguma restrição em relação ao direito econômico. Hipoteticamente, uma ideia de 51 para o clube, 49 para o empresário. E uma coisa que não tinha no futebol é qual o impacto disso. A gente ouve falar que o futebol brasileiro quebraria, que uma série de coisas aconteceria. Então a gente queria ter, nós governo, e não temos o poder absoluto de tomar uma decisão e fazer isso imediatamente, é só um tema para debate, que eu acho importante. Qual seria o impacto no futebol brasileiro de uma redução disso? Como poderia ser feito? Qual é o modelo de países que já adotam a proibição quase, como Inglaterra, Polônia e França, não necessariamente, mas proíbem? Qual seria o impacto em países vizinhos ao nosso? Eu tenho conversado com alguns presidentes de federações, de confederações, do Paraguai e de outros, se talvez fosse necessário uma ação conjunta dos governos do Mercosul mais Chile. São ideias aí que eu acho que é um tema para debate nesse segundo semestre pós-Copa. Não há uma determinação, inicialmente, só para ter uma ideia de vocês, lá atrás, no ano passado, havia uma ideia dentro do Ministério do Esporte de que a gente proibisse empresários e fundos de investimento terem um controle de direito econômico em função da troca da dívida. Seria uma das coisas. Depois de reduzir, hoje a gente acha que é um assunto que deveria ser mais conversado, mas é um assunto importantíssimo. O terceiro assunto que eu queria aqui, isso é uma novidade, que é uma coisa que está me entusiasmando muito nesse momento, o governo brasileiro e o governo chinês estão em conversas, porque uma proposta do governo chinês, para ter uma ideia, o presidente da China é louco por futebol, de que o governo brasileiro seja um motivador e seja o capaz de reformular a estrutura do futebol chinês. Então é possível que tenha um seminário em Pequim em setembro, com a participação, e aí eu faço questão dos clubes brasileiros, dos gestores brasileiros, dos juízes brasileiros, dos técnicos brasileiros, para a gente começar a pensar num projeto de ajudar a China nessa paixão que o presidente chinês tem por futebol. Para ter uma ideia, ele visitou a Alemanha, os alemães são tudo menos bobos, levaram o presidente em Wolfsburg, Volkswagen, tá? Então há outras pessoas interessadas nesse processo. No ano passado, no final do ano passado, a gente teve uma reunião do qual eu participei com o vice-ministro, que na verdade é o ministro de esporte da China. Então eu acho que o maior mercado do mundo está interessado no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa para mim, pelo menos, fascinante. Eu acho que os clubes brasileiros têm um mercado que já estão até alguns fazendo na China, e eu acho que a gente pode. Eles não querem ingleses, eles não querem ninguém. E na reunião dos BRICS, tem em Fortaleza, 3 dias depois da final da Copa, tem a reunião dos BRICS, e possivelmente no comunicado Brasil-China vai ser colocado um parágrafo desse projeto do Brasil a ajudar a China a se desenvolver profissionalmente o futebol chinês, e mais, no projeto deles, de possivelmente reivindicar a Copa de 2026, se não me engano, 2030. Então eu acho que isso está me empolgando muito. Eu acho que tem um mundo para a gente, conjuntamente, quer dizer, para mim, nesse 1 ano e meio, uma coisa que me marcou e eu achei muito boa, é essa convergência de todos os setores do futebol. Eu fui editor de esporte do Globo 16 anos e nunca tinha visto isso, estou vendo pela primeira vez. Uma comissão de clubes, a televisão, as empresas, o bom senso, quer dizer, todo mundo que vive e ama o futebol, mais do que isso, está se unindo para a gente tentar fazer essa transformação. E eu acho que a Copa indo bem, como está indo, vai ser o melhor momento para isso.
Eu acho que a gente tinha uma proposta, agora a gente tem uma obrigação de que a Copa, dando certo, como eu tenho certeza que está dando, nós temos a obrigação de fazer o capítulo 2, que é uma transformação do futebol brasileiro. Eu ouço muito falar de elefante branco, eu tenho morado em Brasília de segunda a sexta. Elefante branco, eu cito sempre uma história que eu gosto. O futebol mineiro ganhou, na época, a grande história, em 65, 64, era o torneio de seleções. Minas ganhou de São Paulo na final. O governador Magalhães Pinto de Minas resolveu fazer o Mineirão em 65. Foi através do Mineirão, acredito eu, posso estar errado, que se criou o time do Cruzeiro. Zé Carlos, Gisele Lopes, Piazza, Tostão. Criou-se o time do Atlético Mineiro. Brasília eu sei que é longe para muitas pessoas, mas o Brasil acabou de ser campeão da Copa Verde. Não sei se é uma coincidência, 40 mil pessoas foram à final, no estádio Mané Garrincha. Eu descobri para mim que existem inúmeros torcedores do Brasília, do Gama, em Brasília. Então talvez esses estádios possam ser o aglutinador de um processo de crescimento desses estádios. Quer dizer, eu fico às vezes de novo, esse negócio de elefante branco, já teve para trás, a Copa ia ser um fracasso, uma série de coisas. Então, dessa ideia de otimista. Era isso um pouco que eu queria falar, dar esse retrato desse momento que eu estou achando muito importante. Eu acho que nós temos aí clubes, dirigentes, empresas, 2 meses para aprovar esse projeto. Existem problemas dentro do governo, que eu sei, questão de taxa de juros, uma série de questões que eu acho resolvíveis, quer dizer, de uma forma ou de outra. Também eu tenho uma missão, e o ministro me deu, de tentar dentro do governo explicar um pouco melhor o que é esse projeto e como ajustar esse projeto, porque eu acho que ele é um marco zero. É tão bom quanto ganhar o Hexa, eu sei que isso é um absurdo, é que os clubes brasileiros passem por um novo processo. Isso talvez é tão importante ou mais importante. Ganhar o Hexa é ótimo, a gente vai ficar aí 3 dias comemorando, e aí vão ter 5 mil pessoas no Maracanã no jogo. Quer dizer, e para os próprios clubes, eu acho que o clube, eu ando um pouco achando que os clubes viraram a geni do futebol brasileiro. Qualquer coisa de ruim, a culpa é dos clubes. Tem violência no estádio, a culpa é dos clubes. E eu acho que os clubes são a alma do futebol brasileiro. Eu torço pelo Fluminense, cada um torce por um time. E eu quero ver o meu time cada vez melhor. Então é isso só que eu queria parar. Esse aqui é o meu esforço, mergulhando no segundo semestre em cima da dívida dos empresários. Eu acho que a grande história, que é uma novidade aqui que eu quis contar para vocês, que é a Muito obrigado. Próximo palestrante, Rafael Putinelli, gerente corporativo de marketing da Ambev. Bom dia a todos. Assim como o Toninho, eu tive uma passada aqui com ele nesse mesmo palestra. Eu acho que o legal é que a gente trouxe um projeto que é ajudar justamente nesse desenvolvimento dos clubes brasileiros através de outro caminho, né? Não só de renegociação das dívidas, do passivo, mas tentar alavancar a fonte de receita de clubes através do principal ativo, que é a sua torcida, né? Então a gente vem desde 2010, dentro da Ambev, desenvolvendo esse projeto de futebol. Em 2013 a gente fez uma união com outras 9 empresas do Brasil para desenvolver um programa de benefícios para que o clube pudesse ofertar aos seus torcedores e com isso gerar receita através do sócio torcedor. Eu queria passar um videozinho que resume um pouquinho o que a gente fez em um ano desse projeto. Nesses 40 anos eu vi muitas iniciativas de ajudar os clubes de futebol do Brasil. Mas eu confesso que me impressionou muito o ineditismo do movimento por um futebol melhor.
valeu muito a pena. Olha o tamanho da nota. Tudo que a gente gastou. De vez de 501,60 passando 225,60. Promoção super legal. Mais um sócio. Bem-vindo ao nosso grupo. Capu, tem um copo? Só copa. Que interpretação, hein? Agora vai bombar. Bom, esse videozinho ele resume um pouquinho do que é o projeto, né? O projeto é a junção de algumas empresas, as maiores empresas do Brasil, que conseguem desconto nos seus produtos para os sócios torcedores, né? As pessoas que viram sócios do clube contribuem de alguma forma para o clube, que gera uma receita incremental, e em contrapartida ela recebe benefícios das empresas, né? O ponto é o seguinte, né? O movimento passado um ano, né, ele cresceu muito. A gente começou com 158 mil sócios e passado aí 157, passado um ano e meio, a gente está com 736 mil sócios hoje no programa e continua crescendo. Mas o fato é o seguinte, né? Ele é um programa que ele não tem uma limitação pela quantidade de clubes, né? Justamente como o Toninho comentou aqui, ele é um programa democrático para todos os clubes do Brasil, né? A gente não fica limitado somente ao clube de Série A, B ou C, né? Se a gente for hoje olhar o programa, está com 51 clubes, e se a gente pegar as duas principais ligas do Brasil, que é a Série A e a Série B, tem 40 no total. Tem clubes dentro do programa do Movimento por um Futebol Melhor que sequer disputam a Série D do brasileiro, né? Então existe essa questão de ser democrático com o programa para que a gente consiga sim ajudar todos os clubes do Brasil a se desenvolverem, né? Quando a gente olha o tamanho do crescimento da base de sócios do Brasil, né, esse crescimento de 158 mil para 736 mil, a gente indiretamente já injetou no futebol brasileiro mais de 120 milhões de reais nos clubes do Brasil, né? Então é uma oportunidade do tamanho do mundo. A capilaridade do programa cada vez vem aumentando. A gente começou o projeto no ano passado com 18 redes aderidas dentro do programa, com aproximadamente 800 lojas. Hoje são mais de 60 redes dentro do programa, com mais de 3 mil lojas espalhadas pelo Brasil. Pra vocês terem uma ideia do tamanho, no volume da Ambev, isso representa quase que 60% de todo o volume que a gente vende no mercado, estão essas redes cobertas pelo programa. É muito grande. Isso permite para a gente fazer desconto diário para o sócio torcedor. No caso da Ambev, né, o sócio torcedor pode no supermercado comprar todo dia a sua Brahma, seu Guaraná Antártica, a sua Pepsi com desconto. E também, como vocês viram no vídeo, a gente eventualmente faz promoções exclusivas para essa base de sócio, onde o torcedor pode comprar cerveja, refrigerante, salgadinhos de outras empresas, Danones, etc., com até 50% de desconto no supermercado, literalmente uma Black Friday. E o legal disso tudo, né, que no vídeo, não sei se repararam, até o final do ano passado, a gente tinha concedido aproximadamente 25 milhões de reais de desconto. Né? Se a gente for olhar hoje, né, até a presente data, a gente já concedeu 40 milhões de reais em cima dessas empresas. Né? Todas essas empresas no total já concederam mais de 40 milhões de reais e a expectativa é cada vez mais crescer esse volume de descontos ao longo do ano.
Isso permite fazer uma equação mágica, né? O que a gente quer, na verdade, é que os descontos que a gente concede para o sócio torcedor supere o que ele paga de mensalidade, né? Hoje, quando a gente olha os descontos que a gente já concedeu, o torcedor que usa os benefícios do projeto, ele hoje sim já consegue superar os R$30 de desconto, que é o preço médio da mensalidade. Eu acho que muitos clubes, já se atentando a isso, eles vêm cada vez mais procurando diversificar o seu plano de sócio torcedor. É muito mais fácil você conseguir algum sócio de um torcedor de uma praça que não seja do clube. O Bandeira está aqui, pode me dizer, você tem em Manaus, é um fenômeno o Flamengo lá em Manaus, por exemplo, né? Se você tiver um plano com preço mais acessível para esse cara que mora em Manaus, com certeza ele vai poder contribuir para poder fazer parte do projeto. Só para vocês terem uma ideia, quem é sócio torcedor e tem Sky, o pacote da Sky do futebol, ele tem R$10 de desconto por mês, R$120 de desconto no ano para ter desconto. Então assim, é um benefício que é totalmente tangível e palatável para o sócio torcedor. É muito fácil ele hoje recuperar esse investimento que ele faz no clube. E assim, o bacana disso tudo, que passaram esses 14, 15 meses de projeto, é que ele não apenas cresceu, o fato é que ele funciona. A gente tem hoje comprovação que as pessoas que usam o programa conseguem sim recuperar o investimento que ela faz no clube. Mas é importante ressaltar que isso tem um potencial gigantesco e a gente acha que tem muito espaço para andar ainda. Quando a gente olha hoje, quando a gente começou o projeto com 158 mil sócios, somente 0,2% dos torcedores eram sócios do seu clube. É muito pouco. E mesmo com esse esforço todo que a gente tem feito em um ano, a gente hoje somente está em 0,5%. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem hoje o benchmark brasileiro na relação sócio-torcedor pelo tamanho de torcida, o Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre tem 2,2% dos seus sócios, com os seus torcedores sendo sócios do clube. Se a gente tivesse essa mesma relação no Brasil, isso injetaria no futebol brasileiro aproximadamente 1,2 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro na mesa. Eu acho que se a gente fosse extrapolar essa relação do Internacional para clubes como o Flamengo, por exemplo, o Flamengo deveria ter 760 mil sócios no Brasil. Mas considerando o tamanho de torcida de mais de 30, 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, não deveria ser algo totalmente impensável e intangível, né? Eu acho que a gente nunca se propôs, eu acho que a gente hoje tem uma mobilização tão grande, tanto a iniciativa privada quanto o governo, de mobilizar essa reformulação, essa reorganização do futebol, que por que não sonhar de fazer os clubes chegarem num patamar desse tamanho? O fato é, ninguém nunca tentou fazer. Agora, hoje estamos todos mobilizados nessa direção. Se a gente tivesse 700 mil sócios no Flamengo, seria uma receita anual projetada de mais de 200 milhões de reais. Se a gente pegar aqui o São Paulo, por exemplo, o Guaidar que também está aqui, seriam 380 mil sócios no São Paulo. Não deveria ser algo impossível de ser feito. Com 380 mil sócios, aproximadamente 140 milhões de reais no São Paulo. É muito dinheiro. Dá para fazer um futebol bem feito e muito mais bem estruturado. Agora, o bacana disso tudo é que a gente não olha somente para o Brasil, né? Quando a gente compara o futebol brasileiro com o europeu, a gente tem um gap muito grande e vindo muito principalmente da questão de sócio-torcedor, né? E quando a gente olha para fora do Brasil, o Benfica é nosso benchmark na relação de torcedores que são sócios do Benfica, que hoje é 4% dessa relação. Vamos ouvir um pouquinho, que a gente foi lá conversar com o Miguel, que é o marketing do Benfica, qual é o sucesso que ele teve para poder chegar nesse resultado. À data 2 de fevereiro de 2014, o Benfica tem 233.384 sócios. Qual foi o segundo aspecto deste programa todo? Foi encontrar um conjunto de parceiros que acrescentassem valor. Basicamente o que nós tentámos fazer foi àquilo que nós já temos, que é a emoção, acrescentar a razão. O que normalmente as marcas têm é a razão, porque têm produtos inteligentes, com boas funcionalidades, que os consumidores finais procuram em determinadas marcas, e o que nós fizemos foi juntar essas duas valências para tornar o projeto vencedor. Pois, no caso da fidelização, criar um pacote suficientemente agressivo para que, de facto, ser sócio acabe por ser um bom negócio para cada uma das pessoas. E porquê é que é um bom negócio? Porque elas poupam mais do que aquilo que vão pagar para serem sócios do Benfica. E esse é que é o grande segredo para podermos ter um projeto vencedor e duradouro. O fato é, o cara foi na equação da razão. O clube tem emoção e as marcas parceiras do clube têm a razão. E aí, de novo, se a gente fosse extrapolar a questão do Benfica para o futebol brasileiro, a gente estaria falando de 4% de sócios, de torcedores sendo sócios dos clubes do Brasil,
a gente está falando de mais de 2 bilhões de reais injetados no futebol brasileiro. Tem uma oportunidade muito grande nesse negócio. E aí, de novo, extrapolando esse negócio por clube, aí são ordens incalculáveis de torcedores, com o Flamengo com mais de 1 milhão, São Paulo com 600, 700 mil, Corinthians com mais de 1 milhão, Palmeiras com quase 500 mil sócios. Então tem uma oportunidade muito grande na mesa. O fato é, a pergunta é como crescer mais, né? Como a gente vai chegar nesse caminho para isso acontecer? Como muito bem falou o Miguel, eu acho que tem uma relação muito próxima, né, da questão de emoção, que é fazer com que o torcedor ele tenha fazer o sentimento de fazer parte do crescimento do seu clube, mas ao mesmo tempo a gente levando a razão para esse cara, para mostrar para ele que ser sócio vale a pena, que não somente não é uma fantasia virar sócio, não é uma moeda que você está dando para o clube, né? O nosso desafio é ter essa relação da razão com a emoção muito bem clara na cabeça do torcedor, que mostrar para ele que vale a pena ser sócio do clube. E o fato é, hoje a economia é muito fácil, hoje é muito fácil da gente conseguir recuperar esse dinheiro. Quando a gente olha, por exemplo, né, se o cara fosse comprar uns parceiros do programa, né, aqui é uma homenagem ao Marcelo Marcondes, que não pôde estar aqui hoje, comprar uma camisa da Ponte Preta, se comprar um Brahma, se comprar Guaraná Antártica, se comprar Gatorade, sorvete da Unilever, se comprar Pepsi, comprar Rexona, enfim, se você comprar todas as cestas de produtos que fazem parte do dia a dia de consumo das pessoas, a gente consegue recuperar muito facilmente os 30 reais que a gente se propõe a fazer. Agora, cabe ao torcedor e ao clube, principalmente, comunicar isso ao seu sócio. Saber comunicar que somente não ficar refém da personalidade desse cara. A partir do momento que você fica alavancado pela personalidade do torcedor, o clube vai bem, o sócio vai bem. O clube vai mal, o sócio vai mal. Então, acho que o nosso desafio é tangibilizar isso para cada torcedor. O fato é muito fácil a gente conseguir ter descontos que superem o valor da mensalidade. Então, vale a pena ser sócio. Isso é um fato, é comprovado. Tá? E para 2014, a gente já também fez algumas inovações. A gente está trazendo novas empresas para o programa, como Múltiplo, Shell, BIC, Editora Abril e a Optimize, com a OptiPlus, que é um site que a gente vai fazer um site de venda de produtos eletrônicos dentro para quem for sócio torcedor. E para mostrar que vale muito a pena ser sócio. Não é só vale a pena, vale muito a pena ser sócio torcedor. E o fato é o seguinte, além disso, o sócio, a gente, através do movimento, está fazendo sorteios diários de promoções. O sócio hoje, mensalmente, concorre a um carro, vale compra, vale combustível, o cara tem desconto de compra no supermercado, e todo mês a gente premia o sócio torcedor por estar ajudando o seu clube. Então, assim, não tem motivo hoje que leve racional ao torcedor que torce, que tem uma paixão por um clube, a não ajudar o seu clube. Né? Eu acho que o papel de construir o futebol brasileiro também está na iniciativa privada, está no governo, mas também está em cada um de nós aqui que está nessa plenária. Eu acho que o principal ponto, né, que a gente procurou fazer, a gente foi entender um pouquinho da comunicação pro torcedor, né? E aí a gente foi lá e foi conversar com os caras que eram os mais engajados com os clubes, com o programa de sócio. Vocês vão ver um videozinho aqui que a gente gravou para os clubes, né? Que a gente literalmente foi tão bom que a gente falou assim, cara, vamos gravar quase um comercial e dar na mão do clube. Vamos ver como é que funciona o torcedor que é sócio e usa o programa falando do seu clube. Hoje eu sou um torcedor que eu me considero meio que um exemplo por ser sócio do clube. A gente é até louco da cabeça, mas não é bobo, né? Por isso que a gente virou sócio torcedor. Eu acendi uma vela no banheiro de empregado, taquei fogo no banheiro de empregada da casa. Porque eu queria ajudar o Galo e o programa também tinha desconto nos produtos que eu consumo. Sempre acaba sobrando pra mim ir lá no supermercado comprar de novo. Na verdade, a pergunta é a seguinte, por que você não é sócio torcedor? Não dá pra entender. A minha noiva, quando eu fiz o meu sócio, ela falou, você vai gastar dinheiro com futebol. A minha maior loucura pelo Grêmio foi ter me tornado sócio sem ter nunca pisado no estádio do Grêmio. Acabo comprando coisas na internet, como também comprando cerveja em supermercado, principalmente. Dá pra ver aqui o shape. Na mala, sempre muita camisa do Bahia, pra onde quer que eu vá. Eu economizo o que eu tô gastando. Então todo o churrasquinho do final de semana vai ser mais barato por ser sócio do Inter. A mulher sempre reclama, né, do futebol, porque o futebol é uma paixão. A loucura que eu fiz pelo Flu foi fazer a minha tatuagem, porque eu sempre soube que vai ser um amor que eu vou ter pra sempre.
A minha mãe acha que ser fanática demais pelo Palmeiras era errado, ainda mais por ser uma mulher, assim. O dinheiro que você paga, ele volta todo pra você. O meu plano de sócio torcedor é R$30 por mês e eu já tive desconto de R$1.000. Então já tem 3 anos de sócio pago. Hein? E é simples, é só você dar seu CPF e falar que você é sócio torcedor. Se eu fizer as contas, eu acho que eu tô recebendo dinheiro do Cruzeiro pra torcer pra ele. Minha profissão foi decidida aí com uma participação do Vasco. Como assim você ainda não se cadastrou? O que vocês estão esperando? Vire sócio. Olha o tanto de produto que a gente tem aqui. Vamos sair do sofá e vamos virar sócio torcedor. Não tem motivo pra não ser sócio. Vem ser sócio torcedor. Vai lá, seja sócio torcedor. Você tá esperando o quê? Vira sócio. Benefício é pra você também. Vem ser sócio torcedor. Não entendo por que você não é. Bom, e aí para encerrar, gente, assim, acho que bem um pouco longo, já que eu já falei, né? Eu acho que o fato é que cabe a cada um de nós fazer a diferença, né? Não só os clubes, né? Mas acho que os clubes precisam de ajuda, né? Tanto da iniciativa privada quanto do governo como um todo, né? E também de cada um dos torcedores que se dizem assíduos com o clube, né? Eu acho que é importante falar também que a nossa presença aqui hoje é muito alavancada também pela nossa relação com a FGV, que ajudou a gente a formatar esse projeto, a ajustar, e cada vez mais a gente vem afunilando, procurando trocar ideias para cada vez mais desenvolver melhorias para o sócio torcedor e para os clubes, né? Então eu acho que o fica de recado aqui é que para a gente fazer o futebol brasileiro mais forte, não é o movimento de uma pessoa só. É o governo, são as empresas, são os clubes e são nós torcedores. Obrigado, gente. Obrigada, Rafael. E vamos agora passar para o Marcelo Campos Pinto, diretor da TV Gol. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqui o FIFA Master Alumni e a Fundação Getúlio Vargas por mais essa realização voltada ao futebol brasileiro. Agradecer ao Pedro Trengraus pelo simpático convite que ele me fez de hoje eu aqui estar. E gostaria de dizer que eu vou tentar me ater ao tema do painel, que é realmente o legado da Copa do Mundo para o futebol brasileiro. Em sucintas palavras, eu acho que o nosso ministro Aldo Rebelo e o meu querido governador Luiz Pezão resumiram muito bem a reversão daquela campanha de sinistrose que se instalou no Brasil nos 2 anos que antecederam a Copa do Mundo. E nós estamos tendo uma Copa do Mundo que deixa, primeiramente, um legado para o Brasil. Um legado no sentido de que estamos entregando, bem ou mal, porque, como disse o presidente Blatter, nada é perfeito no mundo, uma Copa que, do ponto de vista de plasticidade dos jogos dentro do estádio, do ponto de vista de praticamente inexistirem brigas dentro e fora do estádio de torcedores, isso tem gerado um sucesso dentro do Brasil em termos da recepção dos turistas. Os turistas têm se sentido muito bem acolhidos, têm se sentido seguros. A Veja Rio, em recente pesquisa publicada no domingo, demonstra que 84% dos turistas que vieram ao Rio de Janeiro se consideram excepcionalmente bem recebidos. Isso é um índice fantástico, né? Demonstra que houve capacidade de organização, houve um efetivo de segurança nas ruas, não há registro de grandes problemas de assaltos ou de agressões a turistas, muito pelo contrário, e temos também uma capacidade de recepção do turista pelos vários segmentos de turismo, bares, restaurantes, etc. e tal. Isso é uma demonstração que deve servir de legado, por exemplo, para as Olimpíadas. Daqui a 2 anos teremos uma Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro, com um impacto muito maior do que a Copa do Mundo para a nossa cidade. Em segundo lugar, isso deve servir de legado também para as nossas competições. O padrão de organização do jogo que a FIFA nos mostra, porque nós já estávamos acostumados a ver a Copa do Mundo pela televisão. E na televisão há um padrão de plasticidade na Copa.
se nós olharmos a Copa da Alemanha, a Copa da África e a Copa do Brasil, o padrão de entrega do jogo é o mesmo, porém fantástico, de uma precisão absoluta e de uma valorização do espetáculo. Os detalhes fazem o sucesso. A entrada em campo. A entrada em campo precisa ser feita da forma como é feita na FIFA. Não se justifica que nas competições nacionais, superstições ou o domínio dos chamados professores sobre os clubes impeçam que o torcedor seja respeitado. O jogo tem que começar no horário. O jogo precisa respeitar as regras do jogo, que foram muito bem explicitadas pelo presidente Blatter. E a FIFA nos dá uma demonstração que serve de legado a ser absorvido. A valorização da entrada em campo. Os árbitros, os times em conjunto. Esse papel ridículo de um clube atrasar a entrada porque acha que há um ganho em termos de preparo físico ou em termos de saber o resultado de um outro jogo que está sendo realizado simultaneamente, isso é ridículo. Isso depõe contra a competição. Isso afasta o torcedor do estádio e da televisão. E aí resulta na questão da receita dos clubes. Porque quando nós comparamos o mix de receita dos clubes europeus nas 5 principais competições nacionais com o mix de receita brasileiro, a gente vai perceber, por exemplo, que a receita de televisão no Brasil ainda responde por 65% das receitas dos 20 maiores clubes em receita no Brasil. Não estou aqui me limitando a falar de marcas de clubes, apenas nas receitas desses 20 maiores clubes. Apenas 12%, bom, receita de televisão aqui 65%, lá em média de 45% a 50%. A esse respeito eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira é que neste ano de 2014, as organizações Globo estarão pagando aos clubes brasileiros, apenas nas competições nacionais, 1 bilhão e 600 milhões de reais em direitos de televisão. Entretanto, fazendo um link com o que o Toninho falou, se não houver a reestruturação da dívida dos clubes, de nada adianta a injeção de 1 bilhão e 600, a injeção dos recursos do movimento por um futebol melhor e várias outras receitas, porque essas receitas estão sendo capturadas por execuções fiscais, trabalhistas e cíveis, que não foram geradas, em sua esmagadora maioria, pelos atuais presidentes de clube, e sim por administrações passadas. Então, há que se efetivamente juntar os esforços para se aprovar essa lei, que não é apenas de reestruturação da dívida dos clubes, mas sim também de transparência, de responsabilidade de gestão dos clubes. Para traçar aqui um rápido paralelo, a dívida dos clubes brasileiros no momento gira em torno de 2 bilhões e poucos de reais, né? Então, entre 2,5 mais ou menos. 4 clubes espanhóis devem 2,8 bilhões de dólares. 4. Barcelona e Real Madrid capitaneando essa lista de débitos. Poderá se dizer, mas lá os clubes não devem impostos, eles devem a bancos. Fato. Mas ninguém menciona que por 2 vezes o futebol espanhol foi resgatado pelo governo com perdão de dívida. O que não se fala aqui. Aqui se fala em pagamento de dívida. Breve parênteses apenas para endossar o que o Toninho disse. Mas voltando ao legado, eu acho que nós precisamos, no Campeonato Brasileiro, termos a capacidade de aprendermos com esse modelo de valorização do espetáculo e trazermos esse modelo para as competições brasileiras. As competições brasileiras são desvalorizadas pelos clubes. As competições brasileiras são desvalorizadas pelas federações que organizam a entrada em campo. Essa poluição do gramado que existe nas competições brasileiras não se vê no espetáculo que é proporcionado pela FIFA. E o que é que a gente percebe? A gente percebe
que a cada 4 anos que a FIFA organiza uma Copa do Mundo, esse mercado de amantes do futebol cresce e esta competição está tendo um aumento percentual de audiência de 20% no mundo inteiro, que é uma coisa absolutamente fantástica. Então eu diria que em termos de legado organizacional, grande modelo a ser seguido por todos nós. Em termos de legado de aparelhamento para o futebol, porque eu não vou falar dos legados públicos, porque isso já foi aqui muito bem explanado pelo ministro Aldo Rebelo e pelo governador Luiz Fernando Pezão. Grande legado, os estádios. Os estádios são fantásticos. Há também que se mencionar que além desses 12 estádios, né, muito embora existam críticas procedentes quanto à utilização de uma minoria desses 12 estádios pelo futebol, né, nós temos outros estádios como a Arena do Palmeiras, o Morumbi, temos lá no Rio Grande do Sul a Arena do Grêmio, que nos dariam aí para o futebol aproximadamente 15 estádios de primeiro mundo, de primeiríssimo mundo. E aí o que nós temos que fazer? Temos que fazer com que a receita de estádio, que hoje para os clubes é de apenas 12% no mix de receitas totais, chegue a padrões europeus, onde a média está em torno de 28% a 30%. Se isso acontecer, estaremos fortalecendo os clubes e estaremos dando a eles uma maior capacidade de formarem os atletas e de efetivamente contribuírem para abrilhantar o espetáculo nos gramados. É evidente que iniciativas como Por um Futebol Melhor são importantíssimas e trazem um acréscimo de receita para os clubes. Mas, de novo, me atendo aqui à questão do que poderia ser chamado o legado da Copa para o futebol, eu diria que os estádios precisam ser melhor aproveitados. Mas isso também tem um pouco a ver com o que nós diagnosticamos através de pesquisas feitas, que é o fator de existirem competições que não são atrativas para o torcedor. Porque o torcedor, ele valoriza no Brasil maciçamente o objetivo maior, que é ser campeão. De alguns anos para cá, há uma valorização de uma participação na Copa Libertadores da América pelo seu atrativo de ser uma competição com um caráter internacional, pelo seu atrativo de ter uma competição que leva a uma competição maior, que é o Mundial de Clubes. Mas a gente também pode traçar aqui 2 paralelos entre a Libertadores e as competições nacionais. Um paralelo positivo e um paralelo negativo. O positivo para a Libertadores e negativo para as competições nacionais. Organização dentro de campo. Não há poluição no gramado, as competições começam no horário e do ponto de vista organizacional ela é melhor do que as competições nacionais. Ponto negativo para a Libertadores e positivo, por exemplo, para a Copa do Brasil. Hoje é muito mais interessante do ponto de vista financeiro a Copa do Brasil do que a Libertadores. Eu estou aqui acompanhando futebol nos últimos 18 anos de minha vida, como funcionário da Rede Globo de televisão, e acompanho o dia a dia de aproximadamente 30 clubes brasileiros, não apenas os 20 que jogam a Série A, mas 10 outros que são igualmente importantes em seus estados. E de todos aqueles presidentes que participam da Libertadores, ouço reclamações do tipo: pagamos para jogar. Está aqui o presidente do Flamengo, o presidente do Botafogo, importante pessoa no Atlético Paranaense, que é o meu querido amigo Mauro Rosman, o presidente Carlos Miguel Aidar do São Paulo. E o que a gente assiste na Libertadores? Recebe-se uma cota na fase de grupos e se tem que, não raras vezes, eu diria que na maioria das vezes, se fretar um avião para poder ir jogar contra times onde não existe a capacidade de se usar as linhas regulares. Com isso, há uma perda financeira significativa e, com a alteração que foi feita pela nova administração da CBF, por uma proposição que nós já vínhamos fazendo há 3 anos,
de se aproveitar os clubes da Libertadores na Copa do Brasil, porque por que essa proposta? Né? Essa proposta teve dois motivos. Volto de novo à correlação entre o legado da Copa e as competições nacionais. Qual é a grande atratividade da Copa do Mundo? As melhores seleções, jogos extraordinários, uma organização perfeita. Em muitas competições nacionais, baixíssima atratividade dos jogos, né? Por uma questão, talvez, de formato de disputa, por um excesso de uma competição que não deveria estar no calendário e, por vezes, também por uma questão organizacional. Então, esse paralelo que eu gostaria de traçar aqui é o seguinte: olhávamos para a Copa do Brasil sempre com aquele olhar permanente de melhora do calendário, porque a melhora do calendário representa aumento de atratividade de competição. Aumento de atratividade de competição resulta em maior receita para o clube, quer seja no direito de televisão, quer seja na venda de patrocínios, venda de camisas, aumento de receitas por um futebol melhor e aumento de bilheteria, que agora, quero crer, será bastante significativo, a exemplo do que ocorreu no pós-Copa das Confederações, quando nos novos estádios, vis-à-vis aos antigos estádios, assistimos a um aumento de público. Artigos publicados no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, vou citar os números percentuais, um aumento de público da ordem de 108% nos novos estádios e um aumento de receita de 283%, o que demonstra que o aumento do ticket do ingresso não afastou o público do estádio, houve crescimento de 108%. Então há que se desmistificar essa campanha que é feita pela imprensa jornalística de que o aumento de preço vai afastar o público do estádio. Os números comprovam que isto não é verdade. O que afasta, repito, pesquisas que fizemos pelo IBOP, é a questão organizacional e a baixa atratividade dos jogos da competição. Voltando à Copa do Brasil, qual foi o objetivo? De novo, mirando esse legado da Copa, atratividade dos jogos, organização, melhor interesse do torcedor e do amante do futebol. Os clubes brasileiros que haviam, por mérito, no ano anterior, se classificado para a Libertadores, não raras vezes poderiam sair numa pré-Libertadores. E eu quero aqui citar o seguinte: Corinthians, um caso, para não citar vários outros, saiu numa pré-Libertadores na primeira semana de fevereiro. O que aconteceu com o Corinthians? Ele foi eliminado de uma enorme quantidade de jogos no meio de semana, quando ele tem uma maior visibilidade e receitas maiores. Não jogou a Libertadores, não jogou a Copa do Brasil e não jogou a Sul-Americana. Um prejuízo incalculável para o clube. O formato de modificação da Copa do Brasil evita esse prejuízo para aqueles que no ano anterior demonstraram mérito na disputa desportiva. Por outro lado, propiciam a clubes que jamais disputariam uma competição continental, como a Sul-Americana, disputarem essa competição continental. E quero apenas citar o caso da Ponte Preta, que no ano passado foi a final da Copa Sul-Americana. Então, isto para o futebol brasileiro, em termos de aprimoramento, competitividade, é uma coisa benéfica. Melhora-se uma competição, presidentes de clubes aqui presentes podem avalizar o que eu estou dizendo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello aqui presente sabe o quanto representou de receita para o Flamengo no segundo semestre do ano passado os jogos da Copa do Brasil, né? Informações essa que eu tenho, não apenas do presidente do Flamengo, mas de todos os outros. E aí há que se indagar de novo o formato da competição. É claro que nós não podemos ter todas as competições em regime de Copa, como é a Copa do Mundo, mas inegavelmente pesquisas também publicadas no jornal e até determinados colunistas reconheceram que a atratividade, como disse o presidente Blatter, da essência do futebol, que é matar ou morrer, você ganha um dia e perde no outro, traz para o torcedor um interesse altíssimo. E aí vem uma outra desmistificação, que é a desmistificação de que o jogo na televisão, quando transmitido ao vivo para aquela cidade, rouba o público dos estádios. Copa do Brasil,
estádios lotados de televisão. Libertadores, estádios lotados de televisão. Tem alguma coisa errada no formato de outras competições brasileiras. Por fim, já estou me alongando demais, um outro legado que eu acho que o Cafu pode falar muito melhor do que eu, até porque eu não sou um técnico, né? Na matéria, eu sou o boleiro, eu sento na arquibancada, eu prefiro ver o jogo no campo do que na televisão. Os meus patrões não podem ouvir isso, se ouvirem eu vou levar o puxão de orelha, mas no campo a gente tem uma visão da movimentação tática que a televisão não nos permite, porque ela se atém a cobrir uma determinada parte do lance do jogo por dificuldades tecnológicas. Eu assisti na FIFA 2 jogos de uma nova tecnologia que se chama 8K, que significa um nível de nitidez e amplitude equivalente a 32 vezes o sinal de HD que existe hoje disponível em nossas casas. Quero crer que nos 3 a 4 anos esteja aqui disponível para nós a tecnologia 4K, que representa 16 vezes mais nitidez e amplitude na visão. Mas eu gostaria de mencionar uma coisa que eu tenho assistido como amante do futebol, já tenho 61 anos, frequento os estádios desde 11, assisti o meu clube, também o Fluminense, ser campeão em 64, fui a todos os jogos, naquele tempo a gente ia ver o Canto do Rio em Niterói, ia a Olaria, ia a Bom Sucesso, eu vi todos os jogos da competição. Carlos Alberto foi revelado naquela gloriosa campanha, desculpe aqui essa declaração de paixão pelo meu clube, mas futebol, como disse o presidente Blatter, não é nem uma paixão, é mais do que uma paixão. O nosso país é religião, né? A gente professa uma religião de amor pelo futebol. Eu acho que essa competição tem um outro legado no campo técnico para nós, no futebol brasileiro. O nível de entrega dos jogadores nos jogos e jogadores de renome mundial consagrados tem sido extraordinário. A disciplina técnica de determinados times, eu diria da esmagadora maioria, tem sido extraordinária. E um outro detalhe muito importante que eu tenho notado é que, como disse o presidente Blatter, não houve um nivelamento por baixo. Pelo contrário, todos melhoraram tecnicamente. Seleções que outrora todos nós não respeitaríamos, como, por exemplo, a seleção da Nigéria, a própria seleção da Costa do Marfim e outras seleções, entraram em campo enfrentando seus adversários com muito mais peso e tradição do que elas, jogando de igual para igual. E eu quero de novo aqui citar um outro jogo que eu tive o privilégio de assistir. Eu tenho passado os últimos 20 dias olhando para essa tabelinha dos jogos. Quero dizer que assisti aos 80% dos jogos, me sinto um privilegiado. 3-2 a Argentina e Nigéria em Porto Alegre. Tive a felicidade de lá estar. E quero lhes dizer o seguinte: se não fosse o Messi, os irmãos teriam provavelmente perdido aquele jogo. A Nigéria jogou de igual para igual, saindo atrás de um marcador, não alterou o seu padrão de jogo. E aí vem outra observação que o Cafu pode aqui aprofundar e dizer com muito mais propriedade. Quem não jogar o futebol moderno de competitividade, alternância de posições dentro do campo e levando a defesa e o ataque naquela sanfona de 30, no máximo 40 metros, está fora. Não joga mais. E talvez isso possa ser um legado para o nosso futebol. Acho que o nosso futebol, ao invés de tentar manter aquela nossa tradição de habilidade e se aperfeiçoar, ficou um pouco atrás. A gente vê o Brasil e a Argentina jogando como o Brasil e a Argentina com escolas antigas. Eu, olhando certos jogos, não raras vezes, aliás, muitas vezes, assisto um lateral direito num movimento de retorno para a defesa, no canto esquerdo, né, da defesa, se defendendo de um contra-ataque e numa alternância de posições. Acho que a gente precisa olhar um pouquinho para esse crescimento técnico de nações que outrora eram absolutamente desconsideradas e ver se há alguma coisa ou não a fazer no campo técnico do nosso futebol. De novo, é uma opinião de torcedor, é uma opinião de goleiro, não é uma opinião técnica. Então, com isso, eu gostaria de encerrar aqui a minha participação, uma vez mais agradecendo a atenção de todos, especialmente ao Pedro Trengraus, que me proporcionou
essa oportunidade, dizendo que a Copa tem sim significativos legados para o nosso país. Significativos legados em questões de obras públicas, como bem ressaltou o presidente Pezão, significativos legados e desafios, como ressaltou o ministro Aldo Rebelo e o Tuninho, aqui em termos de desenvolvimento para o futebol brasileiro, significativos legados em termos de estádios e grandes lições instigantes de como podemos fazer uma competição no nível organizacional e de atratividade, porque temos futebol para isso, como a FIFA está nos brindando. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Registramos e agradecemos a presença da Samantha Salum, representante do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. E agora, gente, temos uma participação muito especial aqui no nosso painel. Ele que foi o jogador que mais jogou pela seleção brasileira, nos encheu de emoção e alegria ao erguer a taça do Penta, que veio hoje trazer uma mensagem de esperança para o futebol brasileiro. Então, eu chamo o nosso ídolo, Cafu. Bom dia a todos. Realmente eu fui pego de surpresa nesse exato momento, né? Que na realidade eu como embaixador era para ficar quietinho no meu canto ali, só observando tudo que as pessoas estavam aqui falando. Mas eu vou ser bem breve, até porque eu tenho só 5 minutos para falar com vocês. Parabenizar a FIFA pelo 3º seminário de gestão esportiva, dando a oportunidade a todos os palestrantes que aqui estiveram de tirar as dúvidas e fazer colocações realmente em prol daquilo que nós mais esperamos e queremos, um futebol melhor e um movimento por um futebol melhor, que é o que todo mundo quer. O que a FIFA está deixando aqui de legado, nós escutamos falar em legado de transporte, de infraestrutura, de estádio, de reforma disso, daquilo. Eu acho que cabe a nós agora, brasileiros, dirigentes de futebol, atletas, fazer a nossa parte. A FIFA veio e vai embora, mas o futebol brasileiro, que é um dos melhores futebol do mundo, vai continuar. E nós temos que dar continuidade a isso. Nós não podemos deixar esse momento passar e esquecer isso tudo que está acontecendo dentro e fora de campo. Acho que o futebol brasileiro é maior do que tudo isso que está acontecendo por aqui. Por isso nós estamos sediando essa Copa do Mundo. Tudo aquilo que foi falado aqui, perfeito. Colocações fantásticas em relação ao bom senso, em relação ao sócio-torcedor. Mas volto a falar, queria deixar só uma mensagem rápida aqui para os dirigentes também. Que o bom senso ele foi criado não para combater ou para criar um atrito entre atletas e dirigentes, entre atletas e imprensa, entre atletas e a mídia esportiva. O bom senso foi criado para que nós pudéssemos profissionalizar o futebol, para que nós pudéssemos ser competitivos, como é competitivo todos os outros campeonatos do mundo. Nós elogiamos tantos outros campeonatos do mundo e nós temos o melhor campeonato do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. A única coisa que falta para nós é um pouco mais de profissionalismo. Trazer o torcedor para o campo, trazer o torcedor para o centro de treinamento, fazer com que o clube seja esse elo entre o atleta e o torcedor, e isso nós temos condições de fazer. E o bom senso, ele existe, e ele foi feito para isso, para que nós pudéssemos ter essa facilidade e esse diálogo entre o torcedor, o atleta e o dirigente. Então, os dirigentes, quando os meninos do bom senso forem procurar em vocês, abra as portas para os meninos, escute o que eles têm que falar, porque realmente eles estão querendo profissionalizar o futebol. Eu acho que a única coisa que falta para o nosso futebol hoje é isso, um pouco mais de profissionalismo, para que nós possamos aí continuar sendo não só pentacampeão, mas, se Deus quiser, hexacampeão. Em termos de futebol jogado, eu acho que o que vocês estão vendo aí é uma coisa fantástica. O futebol realmente igualou, e não igualou no nível abaixo, ele igualou ao nível alto. Todas as seleções extremamente competitivas, hoje você não entra dentro de campo e cita uma seleção que está se destacando mais do que a outra. Vocês tiveram a oportunidade de ver ontem Estados Unidos e Bélgica, até o último minuto, as duas seleções correndo os 120 minutos quase, para que pudesse conseguir um resultado positivo para a sua equipe. Isso é bonito.
Isso serve para todo mundo que não acreditava nas seleções e para todo mundo que não acreditava que nosso país pudesse fazer uma Copa do Mundo da maneira que nós estamos fazendo. A Copa que seria a Copa das Copas. Dando realmente um tapa com luva de pelica em toda a sociedade, em todo mundo que não acreditou que nós brasileiros éramos capazes de fazer isso. E demonstramos isso dentro de campo. Mas isso não pode ficar só aqui, gente. Não pode depois do dia 13 de julho isso acabar. Nós, brasileiros, eu acho que nós temos que fazer mais seminários desse tipo. Para vocês que têm o poder de unir os dirigentes, as empresas, os torcedores, os patrocinadores, as pessoas que realmente vivem de futebol. Os dirigentes, os produtores, todo mundo. Eu acho que nós temos que fazer mais reuniões dessas para que nós possamos realmente resgatar o verdadeiro futebol brasileiro, que é o futebol jogado, e realmente levar o torcedor para o estádio, que nós estamos precisando dessa torcida, estamos precisando desses torcedores incentivando seus clubes. A minha mensagem, praticamente, como foi pego de surpresa, era essa aí, e que nós podemos, se Deus quiser, aí, ser ex-campeão. Obrigado a todos. Obrigada, Cafu, por suas palavras. Agradecemos a todos os palestrantes e encerramos este primeiro painel. Muito obrigada, senhores.